Boa noite, família de Deus. Que a graça e a paz do Senhor permaneçam sobre nós. Vamos orar, falar com o nosso Deus, clamar a Ele que continue falando conosco agora por meio da Sua palavra. Deus, graças rendemos ao Senhor, Pai, nessa noite. Que privilégio temos de, como igreja do Senhor, fazendo parte desta grande família que o Senhor tem conduzido ao longo dos séculos, estarmos no contexto onde podemos prestar culto ao Senhor publicamente, com as portas abertas. Que privilégio temos e somos gratos ao Senhor por isso. Oramos por aqueles irmãos que estão, quem sabe neste momento, escondidos em lugares onde a perseguição é extrema, mas sabemos que eles estão sendo alegrados pelo Espírito Santo do Senhor neste momento. A nossa oração, Deus, é que o Senhor continue a falar nos nossos corações, agora por meio da Tua palavra, que o Senhor nos conduza para uma correção, o Senhor nos conduza a nos moldar para que tornemos mais parecidos com Cristo Jesus. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Louvamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele tem nos dado, depois de termos aí nas últimas quintas-feiras passado tempo de oração e louvor ao Senhor. Agora retornamos aos estudos da palavra de Deus nas quintas-feiras e vamos caminhar na primeira carta de Paulo aos Coríntios até o final do mês de novembro. Essa carta inspirada por Deus tem muito a nos ensinar. Abre aí a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Lerei apenas até o verso de número 3. Carta de Paulo aos Coríntios. Vamos trabalhar aí com o tema corrigidos no amor de Cristo. Corrigidos no amor de Cristo. E sempre quando eu vejo, me deparo assim com as correções que o Senhor Ele prepara para nós, eu fico pensando assim, na rejeição que nós temos por correção, e eu começo a lembrar das histórias de criança, quando aquela correção com as varinhas eram mais presentes, e aí eu lembro que havia pais de um coleguinha meu, que toda vez que ele ia corrigi-los com a vara, eles davam a oportunidade de ele mesmo escolher a varinha. Aí falava assim: agora você vai lá, escolhe uma varinha para correção. Aí aquele menino ia e demorava um tempão escolhendo a varinha dele, Aí eu perguntava assim: o que você está escolhendo tanto? Ele falava assim: não, estou escolhendo aqui, quebra mais fácil, porque no primeiro golpe ela quebrar, aí meu pai para a correção. E sabe, irmãos, muitas vezes nós lidamos assim com a correção do Senhor. Nós temos essa dificuldade, primeiro de reconhecer que nós precisamos ser moldados. O caminho da santificação é correção diária do nosso Deus. Mas por graça e misericórdia, nós não podemos escolher a varinha, O próprio Senhor escolhe a ferramenta, o instrumento para essa correção. E Ele nos corrige com amor. E esse amor é manifestado na Sua palavra, escrita aqui, nesses 66 livros que nós temos à nossa disposição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por essa palavra, louvamos a Deus porque Ele separou, essa partícula aqui da sua palavra para que nós pudéssemos aprender mais e mais. Aqui essa carta, ela é escrita pelo apóstolo Paulo, e nós vemos aqui já ele se identificando, já a primeira palavra aqui é o nome dele, a identificação dele, o autor aqui se apresentando, Paulo. E o apóstolo Paulo, ele faz essa apresentação e em seguida ele já começa a trazer uma correção que havia entre os coríntios ali, porque ele usa o nome e depois ele afirma ali o seu chamado, sua vocação, o seu ministério, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo já começa aqui afirmando que é o Paulo mesmo, é o apóstolo, e já mostrando uma dificuldade entre a igreja ali de reconhecer o apostolado dele, e por isso ele já começa aqui identificando e começa aqui a defendendo o seu chamado ministerial. Paulo, ele vai trabalhar essa carta para essa igreja e ele faz isso sob demanda, irmãos. Todas as cartas que nós temos registradas nas Escrituras, elas são uma resposta de uma demanda que chega até o escritor. Nós temos aqui a demanda, por exemplo, escrita aqui no verso de número 11. Se você olhar aí para a sua Bíblia, você vai ver que há uma informação aqui que chegou demandas da casa de Clói e que havia contendas nessa igreja de Corinto. Paulo, ele escreve essa carta atendendo demandas que chegaram até ele, como, por exemplo, divisões na igreja, contenda entre os irmãos. Ele usa basicamente o capítulo 1 até o capítulo 4 para tratar dessas divisões, dessas contendas entre os irmãos. Do capítulo de número 5 ao capítulo de número 7, ele começa a tratar sobre a sexualidade. Do capítulo de número 8 até o capítulo de número 10, ele vai tratar de comida, não apenas questão culinária, mas comidas apresentadas a ídolos, e ele vai tratar como lidar com isso. Do capítulo 11 ao capítulo 14, ele vai tratar mais basicamente do culto a Deus. No capítulo de número 15, ele vai tratar sobre a ressurreição. E no capítulo 16 ele faz a sua saudação final. Veja que a abordagem de Paulo para essa igreja é essa que ele plantou, e tem um registro da plantação dessa igreja. Lá no capítulo 18 de Atos, nós temos o registro lá de como essa igreja foi plantada. Lá também nós temos o registro que nessa plantação, Paulo utilizou ali 1 ano e meio do seu ministério, da sua vida, em dedicação a essa igreja em Corinto. E como que ele lida, como que ele trabalha aqui nessa carta? Historiadores chegam à conclusão que essa carta foi escrita 3 a 5 anos depois que a igreja foi plantada. Então, de 3 a 5 anos depois da igreja plantada, chegaram essas demandas para o apóstolo. E como que ele conduziu aqui essa correção aqui por meio desse amor de Deus na sua palavra? Ele descreve o problema, ele sempre começa descrevendo o problema, e logo depois que ele descreve o problema, ele responde o problema com algum trecho da história do Evangelho, que são as boas novas do Senhor.
E por que é importante a gente perceber como que essa condução se dá? Porque nós devemos abordar todas as áreas das nossas vidas através das lentes do Evangelho. E aí nós começamos a pegar esse estudo, que hoje ele está aqui focalizado na introdução da carta, em informações preliminares que vão nos ajudar ao decorrer dos estudos, mas nós não vamos deixar até aplicar isso na nossa vida, né? Não faz sentido, né? Nós não estamos aqui só para encher o nosso intelecto, mas nós queremos ver arder o nosso coração e sermos já conduzidos pela palavra de Deus. Isso aqui já é uma primeira aplicação para nós, porque muitas das vezes, não são poucas vezes, que nós nos deparamos com alguma dificuldade na nossa vida, algum problema específico na nossa vida, e nós somos tendenciosos a dizer assim: isso aqui não tem nada a ver com as Escrituras, isso aqui eu resolvo do meu jeito, de outra forma, tem outros caminhos para resolver. E quando nós olhamos, irmãos, para as Escrituras Sagradas, elas nos mostram, ela mesma se afirma suficiente para todas as questões da nossa vida. Vejam que eu peguei aqui um comentário, o Wayne Grudem, e ele diz o seguinte: olha, as Escrituras são suficientes, que significa dizer que ela contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. O Anglada, ele completa esse raciocínio dizendo assim: olha, para o homem a Escritura é o seu guia, sendo a voz de Deus, ela governa cada área de sua vida. Nela o homem encontra tudo o que deve saber e tudo o que deve fazer a fim de que venha a ser salvo e viva de modo agradável a Deus. Então, nós vemos esse reforço que, por meio da palavra, essa interpretação desses homens estudiosos vai nos trazendo esse respaldo, essa afirmação, e ao mesmo tempo vai confrontando os nossos atos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para a nossa salvação, mas não só isso, também para a nossa santificação, também para nós lidarmos com as questões cotidianas da nossa vida. Por isso que nós acreditamos no aconselhamento bíblico que vem da palavra de Deus. E aí a gente pensa que muitas vezes o conhecimento bíblico ele é colocado assim de forma pejorativa, Muitos interpretam textos de forma errada e dizem: olha, a letra mata, a letra esfria, Vocês já ouviram falar isso? E é interessante uma citação que a gente tem aqui da Jean Wicken, que ela fez uma citação assim, maravilhosa. Ela diz assim: o coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. O coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. Que verdade é essa, E é de fato isso. Por isso que o Senhor, Ele nos chama para amar a Ele. Nós temos esse mandamento, mas junto a isso, Ele se revela a nós. Ele se torna conhecido. E Ele nos chama para fazer isso por meio do conhecimento de quem Ele é. Então, nós primeiro entendemos que as Escrituras são suficientes para a salvação e para nós lidarmos com o cotidiano, com a nossa santificação. Nós entendemos que para nós amarmos a Deus, para cumprir esse mandamento de amar o Senhor acima de todas as coisas, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus. E esse Deus que nos chama para amar e para o conhecer, na sua palavra, Ele nos traz exemplos que muitas vezes nós achamos distantes demais
E alguns são tentados a dizer: a Bíblia precisa de atualização. Já ouviram isso? Sabe que às vezes nós nos deparamos com um problema tão contemporâneo que a gente pensa assim: agora eu quero ver as Escrituras lidarem com isso. Irmãos, estamos no século 21. E quando nós olhamos para essa igreja que Paulo escreveu, estava situada numa cidade, coloca os olhos aí no texto, porque ele diz: olha, depois da apresentação dele, ele endereça. No verso 2 ele fala para quem está escrevendo. Ele diz: olha, estou escrevendo a igreja primeiro de Deus. A igreja de Deus. Olha a identificação. A igreja de Deus. Nós vamos ver Paulo tratando assim diversos problemas dessa carta. Mas antes de exortar, antes de corrigir, Paulo agora afirma quem eles são, a identidade deles. Eles são igreja de Deus. Então, dessa forma, vamos voltar à direção, à orientação, à santificação, mas são igreja de Deus. Então, essa é a primeira identificação. Nós não podemos perder de vista a nossa identidade, irmãos. Pode vir lutas, pode levantar tribulações, perseguições, muitas vezes escândalos dentro da igreja local, mas não percamos isso de vista. Somos a igreja de Deus. E aí ele continua: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e a paz do Senhor. Ele traz essa saudação. Mas essa igreja aqui, ela está, verso 2 fala que ela é de Deus, em seguida que está em Corinto. E tem uma localização, tem um CEP. E nós precisamos, irmãos, antes de começar a estudar essa carta, nós precisamos saber assim, qual era o contexto daquele povo, como que eles viviam. Será que de fato eram tão distantes assim de nós? Ou será que era um contexto parecido? Nós estamos falando aqui do primeiro século, estamos já vivendo no século 21. E essa igreja aqui, que estava ali localizada na Grécia, essa cidade, né, de Corinto, ela tinha uma expressão muito grande no seu tempo. Lembrando que na época o Império Romano dominava aquela região, e quando nós olhamos na progressão ali do livro de Atos, nós vamos ser apresentados a Atenas, que era ali a expressão máxima talvez da cultura, a expressão máxima do conhecimento, né? Tinha esse destaque. Nós olhamos para Éfeso, que tinha um destaque mais religioso, né? Mais voltado para a religião. Nós temos Corinto, e Corinto aqui, talvez ela seja mais voltada assim, para uma importância financeira, para uma importância ali comercial. Talvez a maior evidência dessa cidade é que era uma cidade comercial. Ela estava ali localizada entre dois portos. Então havia ali, o comércio era muito abundante ali naquela cidade. Muitos abastados ali viviam naquele lugar. Então era uma cidade que gerava muito recurso em torno dela. Era uma cidade que tinha mais ou menos 700 habitantes nela, que hoje é equivalente à população de Contagem, equivalente à população de Contagem. Só que naquele dia 700 pessoas tinham uma importância muito maior. Por quê? Porque a população do primeiro século mundial, ela girava em torno de 200 a 250 milhões de habitantes. Hoje nós temos isso no Brasil, né? 220 milhões mais ou menos. Então, a população mundial entre 200 e 250 milhões de habitantes. Aquela cidade tinha 700 mil habitantes, muito equivalente à cidade de Contagem. Então, era expressiva. Podíamos dizer que era uma grande metrópole. Nós podemos comparar
com o que é Belo Horizonte hoje, né? Uma grande cidade, uma grande metrópole. Então nós vamos olhando e vamos percebendo que há esse contexto aqui que nos aproxima dessa cidade. Era uma cidade também que ela tinha essa marca assim do esporte, né? Havia competições que aconteciam naquela cidade, havia, por exemplo, jogos ístmicos. Os jogos ístmicos, eles aconteciam 2 anos e havia uma disputa intensa. Porém, essa cidade, no primeiro século, ela era marcada pela imoralidade. Era uma cidade marcada muito por essa sexualidade torta, por essa devassidão. Era uma cidade que tinha isso muito forte. Por exemplo, esses jogos, eles eram feitos com as pessoas nuas, correndo pelas ruas de Corinto. Era uma cidade, por exemplo, que tinha ali o grande templo da deusa do amor, Afrodite, e conta-se que naquela época tinha ali as prostitutas cultuais, cerca de 1000 prostitutas cultuais que ficavam nas ruas convidando pessoas para adoração a esse tipo de culto de prostituição. Nós também temos conhecimento que naquela cidade havia os maiores monumentos de Apolo, um deus grego, que representava ali o ideal da beleza masculina. E conta-se que os adoradores dessas estátuas, principalmente os jovens, eram levados para a homossexualidade. Então era um grande problema ali. Mais para frente, Paulo vai tratar ainda nessa primeira carta de jovens que foram convertidos do homossexualismo e foram libertos dessa prática, convertendo-se a Cristo pela operação do Evangelho do Senhor. Então nós temos um cenário assim muito complicado e muito próximo de nós. É um cenário que nós conseguimos fazer ponte facilmente. Por exemplo, agora nós estamos aí às portas dessa grande festa da carne, que vai acontecer em todo o Brasil. E nós vamos ter notícias aí de grandes prostituições feitas ao sol escaldante, aos olhos de todos. E aí, grande ponto, meus irmãos, é que cenário e contexto como esse, muitas vezes, para o crente em Jesus, pode parecer desanimador. Nós podemos encontrar um cenário assim e até às vezes jogar a toalha. Sabia que Paulo, nós conhecemos assim pela perseverança, ele chegou a querer jogar a toalha da cidade de Corinto. E nós somos convidados, por exemplo, a olhar lá livro de Atos, capítulo de número 18, nós vamos perceber que quantas vezes nós também somos desafiados ao ver um cenário assim tão difícil, tão devasso, um cenário assim tão em rebelião contra o nosso Deus, contra a santidade de Deus, somos também às vezes tentados a desanimar. No capítulo 18, se nós fizermos a leitura a partir do verso 1, nós vamos ter um contexto assim, dessa plantação da igreja. Depois disso o quê? Depois que Paulo passou por Atenas e viu aquela grande idolatria, pregou o evangelho ali, e o evangelho surtiu o seu efeito, o seu resultado com as 3 possibilidades: alguns que zombaram e foram totalmente rebeldes, outros que ficaram de pensar e talvez uma outra oportunidade, e aqueles que de fato entregaram-se ao Senhor, que se renderam ao Senhor, aqueles eleitos que foram convertidos. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em visita.
em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga persuadindo tanto judeu como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, original da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nesta cidade. Então olha só, meus irmãos, Paulo chegou a julgar a toalha, quando nós olhamos o verso número 6, ele dizendo: olha, fiz o que tinha que fazer, agora a condenação é com vocês. E meus irmãos, nós também temos esse desafio. Quando, por exemplo, no nosso contexto aqui mais local, depois de orarmos pelos nossos amigos de oração, depois de convidarmos, às vezes de se propor até a dar carona, de trazer, de fazer, e a cada negativa que nós temos, e a cada vez que nós vemos pessoas priorizando outras coisas, né, que nós temos a plena clareza que está levando-as para a perdição, nós também somos tentados a desistir, somos tentados a desanimar. E o grande ponto, meus irmãos, que isso é humano, de fato isso é humano, e por isso que nós contamos sempre com a intervenção de Deus, por isso que nós sempre devemos estar à disposição da direção de Deus. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi encorajado por uma questão que eu tenho batido na tecla nos últimos dias, de que todas as vezes, irmãos, nós somos encorajados pela palavra de Deus a termos coragem, a sermos fortes, nunca é para extrair força de nós mesmos, nunca é para dizer assim: olha, você é forte, extraia o poderoso tigrão que há dentro de você, extraia a poderosa tigresa que há dentro de você. Negativo. Toda vez que a palavra de Deus nos exorta, nos encoraja a termos força, coragem, a não temer, em seguida nós temos a promessa: porque eu estou contigo. Há uma promessa. Aqui não foi diferente com Paulo. O Senhor Deus mesmo orientou ele: olha, continua, persevere, não temas, porque eu estou contigo, e também porque eu tenho muitos eleitos nessa cidade. Essa tem que ser também, meus irmãos, a nossa convicção aqui nesse lugar que nós estamos. Nessa igreja local nós precisamos ter a plena convicção de que precisamos do encorajamento diário de Deus, e Ele nos garante essa presença conosco todos os dias, e nós devemos ter essa plena convicção que há eleitos de Deus ainda para serem salvos. Então precisamos perseverar, e essa plantação dessa igreja, que vai passar por muitas correções, mas quando nós olhamos para a plantação dela, nós já vemos o amor de Deus se manifestando aqui sobre essa igreja. Um Deus que
não desiste dos seus, um Deus que não desiste dos seus eleitos, um Deus que persevera até o fim para salvar os seus escolhidos. Que prova maior de amor em termos que nós cultuamos um amor que acaba, um amor que ele é volátil, é volúvel. Nós temos no amor de Deus essa constância, essa solidez. Nós temos no amor do Senhor esse amor incondicional, esse amor que persevera, esse amor que alcança e que transforma vidas. Esse é o amor do Senhor para conosco. Meus irmãos, mas o que nós podemos aprender dessa carta aí que nós vamos passar a estudar sobre ela? Nós precisamos olhar para essa carta e conseguir de forma assim prática entender que ela sempre vai estar com essa expressão, vai estar uma exclamação, vai ter uma explicação, e ela vai estar sendo aplicada no nosso coração. Esse é o propósito aqui de Paulo para essa carta. Quando nós olhamos os problemas mais gerais, mais específicos que nós vamos tratar, por exemplo, quando vai falar da sexualidade, nós vamos tratar de contexto que nós vivemos no nosso dia a dia. O contexto da solteirice, o contexto dos casados. Nós vamos perceber, por exemplo, o contexto aqui do culto, né, que é algo tão frequente, né, para a igreja do Senhor, para os servos do Senhor. Nós vamos ver aqui a correção no ponto de investimento dessa igreja. E aqui vale até uma observação barra uma divulgação aqui no meio dessa apresentação dessa carta. Como eu disse anteriormente, nós estamos nos aproximando aí dessa grande festa da carne, onde nós percebemos grande investimento público sendo feito para essa divulgação de Satanás, da carnalidade, da promiscuidade e tudo mais. E nós precisamos ficar atentos, irmãos, porque o contexto dessa cidade, onde essa igreja estava localizada, também fazia grandes investimentos para propagar isso. Era essa corrida de pessoas nuas, eram esses grandes templos de prostituição, eram colocados aí em lugares elevados para ficarem bem destacados. Havia um investimento altíssimo ali. E quando Paulo ele chega nessa igreja para plantar ela, para pregar o Evangelho, ele teve que fazer tendas, como nós vimos aqui no capítulo 18 de Atos. E ele começou a dividir o ministério dele para conseguir manter o seu sustento. E aí nós vamos perceber que ele só começou a novamente trabalhar de forma integral quando chegou os auxiliares trazendo os recursos, trazendo as ofertas. Mas depois, Paulo ainda diz que mesmo pastoreando essa igreja, e aí durante 1 ano e meio ali pastoreando essa igreja, o sustento vinha de fora, de outras igrejas, e de igrejas com menos recursos, ali da região, ali da Macedônia. Então, igrejas que eram mais pobres e sustentaram o ministério do apóstolo aí. Nós estamos falando de um contexto onde havia muitos ricos naquela região. Então, o grande foco é que o investimento ele era direcionado no local errado. Hoje, nós também brigamos como servos de Deus, nós também questionamos que o dinheiro público para o investimento da imoralidade, mas nós pouco fazemos também como cristãos para investir na nossa família, na nossa vida, para que essa palavra aqui que transforma, para esse que nós somos chamados a amar e precisamos conhecer a cada vez mais, nós desvalorizamos. E aí por que eu falei barra propaganda? Porque nós teremos aí
entre os dias 1 e 4 de março, um congresso aqui na igreja, amadores. E eu não vou pedir para levantar a mão, mas acredito que muitos aqui não fizeram essa inscrição ainda. E por que a gente fala disso? Porque esse congresso, ele não tem, aliás, irmãos, nenhuma das programações que nós fazemos aqui na nossa igreja tem como intuito arrecadar mais do que vai ser gasto no evento. Não sei se vocês já deram conta disso, né? Pelo contrário, né? Nós ainda pedimos ofertas por fora para manter aquilo que está sendo oferecido. Então, mais uma vez, esse congresso vai ser com esse foco, com esse intuito, mas para a igreja fornecer, meus irmãos, uma oportunidade para você investir na sua vida e na sua família. É para todas as idades. Nós vamos passar aqui esses dias falando desse amor de Deus, entendendo mais sobre esse amor de Deus, interagindo ainda mais com esse amor de Deus que nos corrige, com esse amor de Deus que nos salva, com esse amor de Deus que nos direciona. E aí, eu ouvi esses dias, né, um amigo meu desabafando, né? E aí eu falei, quase você passou do ponto. Mas ele falou para a igreja dele, meus irmãos, nós deparamos com versículos aqui assim, que o mundo jaz no maligno. E aí você sente em um versículo desse e começa a falar, tudo o diabo está fazendo, tudo o diabo, tudo o diabo, tudo o diabo, mas você mesmo não investe na sua família. E aí, de forma exortativa, foi mostrando os pontos do trabalho da igreja, aonde ele pastoreia, os pontos que são oferecidos ali para fortalecer as crianças, para fortalecer os jovens, para fortalecer os adultos. E nós estamos pensando que o mundo jaz no maligno e que o diabo é ocupado dos nossos filhos chegarem na faculdade e desviar o caminho, das confusões, né, que nós arrumamos na nossa família, no nosso casamento. E nós precisamos, irmãos, considerar onde nós devemos fazer o investimento, onde nós devemos priorizar o investimento. Pregação do último domingo, né? Aonde está o seu tesouro? Ali que vai estar o seu coração. O que é mais valioso para você? Se você de fato achou esse tesouro, que é o Evangelho, que é o Senhor Jesus, então vende tudo e invista nisso. Focalize o seu investimento nisso, em crescer na graça e no conhecimento desse amor que alcança e que transforma vidas. Esse contexto aqui de Corinto, nós temos muitas observações a fazer de forma pejorativa, mas eu quero te convidar a olhar também com um olhar de esperança. Porque aonde abundou problemas e pecado ali, superabundou a graça de Deus. Quantas conversões aconteceram nesse 1 ano e meio? A oposição levantava por meio dos judeus, por meio da sinagoga ali. Paulo ia para a casa do lado ali, na casa que era ali parede e meia da sinagoga. É o que se chama aqui, como é que se chama as casas que são coladas assim, parede a parede? Era germinada ali com a sinagoga. E o Senhor ali operou maravilhas, salvou pessoas, tirou do império das trevas, transportou para o reino do seu filho de amor, e grandes coisas o Senhor fez ali no meio daquela cidade, no meio daquelas pessoas, e o Evangelho pôde expandir ali através daquele cenário, que no primeiro ponto era desanimador. Então, meus irmãos, essa caminhada que nós vamos fazer na carta aos Coríntios, ela tem, em primeiro lugar, nós olharmos para ela e entendermos, olha, nós somos igreja e eu sou membro de uma igreja. Eu preciso reconhecer que eu estou em processo de transformação, em processo de santificação, e que a correção do Senhor é a melhor correção a se fazer. Se nós fôssemos escolher, iríamos escolher aquela varinha que quebra rápido, iríamos escolher aquela mensagem que dá coceirinho no ouvido, que às vezes dá um arrepiozinho no corpo, mas é de palha. O Senhor sabe, meus irmãos, o que nós precisamos. Às vezes, ao decorrer desses estudos, você vai poder sair daqui às vezes até triste, porque vão vir palavras pesadas aí, se prepare.
mas que seja aquela tristeza que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, que seja a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento. Essa é nosso desejo, sabe? Nossa expectativa diante dessa carta, de uma igreja, meus irmãos, que é muito parecida com a nossa igreja hoje, e que o mesmo Deus que com amor corrigiu, lapidou e levou aqueles eleitos para a sua glória, vai fazer conosco também. É uma carta também para nós olharmos e percebermos quantas orientações para a nossa vida prática vão estar aqui. O grande desafio é nós ouvirmos e praticarmos. O grande desafio não é nós entrarmos aqui, ouvirmos e sairmos dessas portas como nada tivesse acontecido, porque esses que ouvem por um ouvido e saem por outro é como aqueles que construíram suas casas sobre a areia. O vento vai vir, a tempestade vai vir, isso é sério. Todavia, o convite para nós é ouvirmos e praticarmos essa palavra. Com a ação do Espírito Santo, nós vamos construir, todas as nossas construções vão ser edificadas sobre a rocha, a pedra angular. Creio assim, meus irmãos? Se coloque de pé então, neste momento. Peça a Deus aí que você possa perseverar nessa caminhada, nesses estudos na primeira carta aos Coríntios, e que este amor possa de fato nos corrigir, nos transformar, nos moldar e nos levar a ser uma igreja intelectualmente robusta, mas uma igreja também com o coração amando ao Senhor, com chamas, glorificando a esse Deus, amando esse Deus, uma igreja vibrante de coração. É isso que dá almeja no coração de vocês? Vamos orar e clamar ao Senhor. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque pertencemos à igreja do Senhor. Nós te louvamos pela graça manifesta sobre nós. Te louvamos pelo Senhor da igreja, por aquele que nos comprou e que está nos redimindo, está nos adornando, está nos santificando por meio da sua palavra e com a ação do Espírito Santo. Ó Deus, nós declaramos diante do Senhor, Pai, que por mais que as correções muitas vezes elas batem de frente, ó Deus, com a oposição do nosso coração caído, muitas vezes nós não a recebemos bem, mas queremos aqui diante do Senhor clamar que o Senhor molde o nosso coração, que possamos, ó Deus, de forma humilde, ó Pai, nos prostrar diante dos ensinamentos da Tua Palavra, que não venhamos, ó Deus, a ficar ansiando, ó Deus, por palavras bonitas que queremos ouvir, mas que possamos ansiar pela palavra do Senhor, essa palavra transformadora, essa palavra, ó Deus, que nos traz salvação e que nos orienta no nosso cotidiano, Pai. Ó Deus, dê graça a essa igreja para crescer assim no conhecimento do Senhor robusto, mas que seja uma igreja vibrante, que vibra em resposta àquilo que o Senhor tem revelado a nós, uma igreja que pratica a Tua palavra, uma igreja que na representação das famílias possam viver o Evangelho do Senhor todos os dias, segunda a segunda, Pai. Não só aqui no templo, lá também, ó Pai, no encontro dos pequenos grupos. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, orientados pela Tua palavra, Pai, ver, ó Deus, grandes transformações, assim como o Senhor fez ali na cidade de Corinto, no meio daquele povo, que o Senhor faça no nosso meio também. Ó Deus, encoraja, ó Deus, esse povo aqui, ó Pai, do século 21, encoraja, ó Deus, nós da 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ó Deus, olhar com um olhar de compaixão para os perdidos, ó Deus, para nós não desistirmos diante, ó Pai, das negativas, para nós, ó Pai, não jogarmos a toalha da nossa missão,
mas que o Senhor nos encoraje todos os dias com a presença do Senhor na nossa vida. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor ainda tem eleitos neste lugar. Que o Senhor, ó Pai, nos dê graça, nos use, ó Pai, como ferramentas, como instrumentos do Senhor, para que o amor do Senhor possa se manifestar em vidas, ó Pai, e transformá-las para a glória do Senhor. Ó Deus, eu oro, ó Deus, também, já pelo congresso, ó Deus, que acontecerá aqui, ó Deus, nos primeiros dias de março. Ó Deus, que venha ser mais, muito mais do que uma programação, que possa ser, ó Deus, um ambiente aqui, ó Pai, de nós festejarmos o Espírito Santo. Enquanto o mundo festeja a carne, Deus, nós festejamos o Senhor. Que nós venhamos aqui a crescer no amor do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, possa fazer como o Senhor fez no registro lá do livro de Ageu. Que o Senhor mesmo, através do Espírito Santo, possa nos mover a investir na nossa família, a nos mover, ó Deus, a investir naquilo que são coisas do reino do Senhor. Que venhamos, ó Deus, a deixar as desculpas e que possamos, ó Pai, de fato, agir em conformidade, como aqueles que de fato encontraram o grande tesouro de valor. Ó Deus, dê-nos graça para agirmos assim. E, ó Pai, continue conosco, trabalhando em nossas vidas, nos transformando, nos encorajando, nos edificando para a glória do Senhor. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a família de Deus neste lugar e sobre a família de Deus em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. E a igreja diga amém.